Olá, meu nome é Raí, somos do segundo enfermagem e iremos falar um pouco agora sobre funções inorgânicas. As funções inorgânicas são grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Os compostos inorgânicos são aqueles que não são formados de átomos de carbono, assim como os compostos orgânicos. As principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Oi pessoal, eu sou a Amanda Letícia e nosso primeiro assunto de funções inorgânicas são os ácidos. Começando pela definição, são compostos que em solução aquosa ioniza e libera como único cátion o íon H+, ou H3O+, também chamado de hidroxônio. As características são sabor azedo, pH menor que 7, conduz corrente elétrica e neutraliza as bases. Eles são exclusivamente moleculares e vale lembrar que ionizar e dissociar são coisas diferentes. O ionizar forma os íons em compostos moleculares e dissociar separa os íons em compostos iônicos. Partindo para a nomenclatura, no quesito hidrácido, retira-se a terminação eto do ânion e coloca o sufixo hídrico. Como ficaria cloreto, ficou ácido clorídrico. Partindo para os oxiácidos, retira a terminação ito ou ato e coloca-se o sufixo oso ou ico, como temos aqui. Nas classificações, tem como classificar pela existência de oxigênio, hidrácido sem o oxigênio e oxiácido com oxigênio. Número de hidrogênios ionizáveis: monoácido 1, diácido 2, triácido, tetrácido e assim por diante. Pela força ou grau de ionização, pelos hidrácidos, temos o HCl, HBr e HI forte, moderado temos o HF e fraco temos os demais. Em relação aos oxiácidos, número de oxigênio menos o número de hidrogênio, se der 0, fraco, 1, moderado, 2, forte, 3, muito forte. Em relação ao grau de hidratação, acrescentamos orto para o mais hidratado, meta para o menos hidratado, piro para 2 vezes o orto menos uma molécula de água. Quando forma 2 oxiácidos, ácido, acrescenta o ico para o que tem maior NOx e oso para o que tem menor NOx. Quando forma 3 ou 4 oxiácidos, acrescentamos o per e o ico para o que tem 7, ico para o que tem 5 ou 6, oso para o que tem 3 ou 4 e hipo-oso para o que tem 1 ou 2. Assim sucessivamente quando diminui os oxigênios. Olá, eu sou a Kailane Martins e agora vamos falar sobre bases. A definição: são compostos que em solução aquosa dissociam e liberam como único ânion ou íon OH-. A maioria são metálicos, com exceção do NH4OH, que é um amônio. As características: em solução aquosa conduzem eletricidade, têm ação recíproca com o ácido, o pH é menor que 7 e o sabor é astringente. Nomenclatura: metal de inox fixo fica hidróxido de mais cátion. Metal de inox variável, hidróxido de mais elemento mais inox. Outra forma: hidróxido de mais radical, com oso com o NOx menor e ico com o NOx maior. O número de hidroxilas: monobase, dibase, tribase, tetrabase. Preste atenção ao número ao lado: NaOH, CaOH2 e assim por diante. Quanto à solubilidade: solúveis, o grupo 1A da tabela periódica e NH4OH. Praticamente solúveis, o grupo 2A, e praticamente insolúveis, as demais. Quanto ao grau de dissociação: forte, maior que 50%, os grupos 1 e 2 da tabela periódica, com exceção do MgOH2, que é fraca, e fraca, menor que 5%, que são os demais grupos. Então, gente, é basicamente isso. Oi, gente, meu nome é Kailane Dias e eu vou falar sobre sais. Temos como começo a classificação, que é as normais ou neutros. A quantidade liberada de H+, é igual a de OH-. Temos os ácidos ou hidrogenossais, que a quantidade liberada de H+ é superior. Temos os hidroxais ou básicos, que a quantidade liberada de OH- é superior. Temos os duplos ou mistos, que são 2 cátions ou 2 ânions. Temos agora as características. Não possuem um grupo funcional, são compostos iônicos e sofrem dissociação no meio aquoso, geralmente são salgados, a maioria é solúvel em água. Agora vamos para a nomenclatura. Temos os normais, os ácidos, o básico e os duplos. Os normais temos nome do ânion mais nome do cátion. Temos o ácido, que é N2CO3 mais NaOH, que se transforma em NaHCO3 mais H2O. Temos o básico, que temos cloreto diabásico de alumínio e o hidroxicloreto de alumínio. Nos duplos, temos o sulfato de lítio e sódio, que é básico, e o cloreto cianeto de bário, que é ácido. Vale lembrar os sufixos, que de hídrico se transforma em eto, de oso para ito e de ico para ato. E isso foi tudo sobre sais.
Oi pessoal, eu sou a Letícia e agora nós vamos adentrar no último assunto em funções inorgânicas, que são os óxidos. Rápido, Letícia, rápido. Rápido, Letícia. Começando pela definição, são compostos binários, ou seja, é uma combinação de dois elementos, onde um deles é o oxigênio, sendo o mais eletronegativo, e isso representa uma principal característica. Uma observação é que não é possível formar óxidos com flúor, isso é importante lembrar. Na nomenclatura, temos o número de vezes do óxido mais di mais o elemento. Na questão dos metais, se o NOx for fixo, é sem complemento, se o NOx for variável, indicamos o NOx. Na questão dos ametais, número de vezes, exceto mol. Classificação: óxido, ácido, oxigênio mais um ametal ou oxigênio mais metal de alto NOx. Anídridos, formados pela desidratação de um ácido. Óxido ácido mais uma molécula de água que formam ácido. O óxido básico, oxigênio mais um metal, geralmente do grupo 1A ou 2A. Óxido básico mais uma molécula de água que formam a base. O óxido neutro são indiferentes, não reagem com água, nem com a base, nem com ácido. Óxidos anfóteros reagem com ácidos e base, formando sal e água. Óxido anfótero mais ácido ou mais uma base forma sal e água. Partindo para os peróxidos, são o NOx do oxigênio, que é igual a -1. E temos também óxido duplo, formado pela união de outros dois óxidos. É isso.